Estamos recebendo nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar para a gente o estudo do Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos, perguntas 132 a 140. Oh, desculpa, esqueci de abaixar aqui. A 146A, não é isso, Beth? Boa noite. Obrigado, minha querida amiga. E seja muito bem-vinda, minha querida amiga, a nossa Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, e a todos vocês que estão acompanhando, muito bom estudo a vocês, e, por gentileza, minha querida amiga, é com você. Que alegria. A alegria é toda minha, porque estudar a doutrina espírita é fantástico, porque o maior privilégio é nosso de aprender. Então, eu agradeço muito estar aqui, agradeço muito aqueles que estão aqui nos acompanhando, aqueles que virão a nos ouvir nos próximos dias. Então, eu gostaria de pedir a todos que elevássemos os pensamentos ao mais alto, ao nosso Criador, ao nosso Mestre amado Jesus, aos nossos mentores da espiritualidade, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores em particular, que nos amparem neste momento, que abram os nossos entendimentos, que possamos, essas palavras maravilhosas do Livro dos Espíritos, que possamos entender o que for possível dentro da nossa pequena evolução espiritual ainda, e mais ainda, internalizá-las para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai do céu. Então, como o Rodrigo falou, nós estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos. Agora adentramos o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Esse capítulo tem 3 subcapítulos: Objetivo da Encarnação, da Alma e Materialismo. Hoje nós vamos falar de 2 subitens: Objetivo da Encarnação e da Alma. Como o Rodrigo falou, da questão 132 a 146. Então, encarnar, né? Encarnar, a encarnação é um termo que foi a doutrina espírita que nos trouxe, significa mergulhar na carne, nascer na carne, é a volta do espírito à vida física. Então, reencarnar é tornar a nascer na carne. Como aquela frase magnífica de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase foi colocada lá no frontispício do túmulo de Kardec, lá na França. Outro termo para reencarnação, que é uma lei divina, que todos estamos sujeitos, ninguém foge dela, é palingenesia. Então, se a gente lê em algum lugar, palingenesia significa reencarnação. Palin é do grego novo, e gênesis é geração, ou seja, um novo nascimento. Então, vamos aqui para o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Objetivo da Encarnação, questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Allan Kardec. A espiritualidade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, a gente pode ver aqui o termo impor, ou seja, é uma lei divina. Ninguém está fora dela. Para alguns, é uma expiação, para outros, é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal, todos os desafios, os obstáculos, as dificuldades, as dores. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também, olha que interessante,
tem esse objetivo de nos levar à perfeição, mas tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação, tornarmos-nos co-criadores na obra de Deus. Para realizá-la é que em cada mundo, ele, o espírito, né, toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, cada espírito reencarna no mundo que mais lhe é propício para aperfeiçoar-se e também para ajudar no desenvolvimento desse órgão. E aqui tem um comentário de Allan Kardec na questão 132, ele diz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, é necessário esse corpo físico, essa matéria, nos planos, né, materiais, para avançar na marcha do progresso de cada planeta. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. Então, buscar a nossa perfeição é como nos conta a parábola do filho pródigo. O filho saiu, desbanjou todo o seu dinheiro, todos os bens que o pai lhe deu, era a parte que lhe cabia, ele ficou na miséria, sofreu e voltou para a casa do pai. Então, nós somos os filhos pródigos que estamos voltando à casa do pai, que é esse pai criador, né? Como Allan Kardec fala, para nos aproximarmos dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, a lei da reencarnação, a lei do progresso, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente percebe nessa questão 132 que o objetivo da encarnação é tanto a evolução do espírito, a nossa evolução individual, no sentido de atingir a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem, Deus sabe de tudo, Deus nem precisa mais evoluir, nós não, nós sempre teremos algo a aprender. E os espíritos veem, assumem as reencarnações para cumprir ou expiação ou missão. Então, expiação, expiar, é quitar os débitos do passado. É um momento de passar por provas, por testes, para averiguarmos o nosso grau de evolução que já atingimos. Então, eu quero me testar se eu já tenho paciência suficiente, então eu peço uma encarnação cheia de momentos que vão me testar a paciência. Ou então a missão, né? A missão é quem abraça uma missão são espíritos de grande evolução moral, grande evolução intelectual. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: vede, Jesus. Jesus é o modelo da perfeição que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, a doutrina que Jesus ensinou, é a mais pura expressão da sua lei, a lei de amor, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus também foi criado simples e ignorante, ignorante aqui no sentido de não ter conhecimento. Ele também passou por muitas encarnações em vários planetas, ele até chegar nesse estágio de espírito puro. Hoje ele é o governador do nosso planeta. Ele e os engenheiros siderais presidiram a formação da Terra desde a sua origem, quando a Terra se desprendeu do Sol. Há 4,5 bilhões de anos a gente
ler isso no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, mas também outros missionários, outros espíritos missionários vieram na área da religião, das artes, das ciências. Eles vieram para contribuir para o progresso da humanidade. E o Livro dos Espíritos nos diz, então, para chegar a esse estado avançado de iluminação, eles suportaram as vicissitudes, os desafios, as dores da existência corporal em vários orbes, em vários planetas. Cada planeta está num estágio de evolução diferente. Então, tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes. Nós estamos nessa transição de provas e expiações para a regeneração. E o espírito reencarna no planeta que está de acordo com as suas necessidades evolutivas. Mas os missionários, eles já habitam mundos mais evoluídos, mas eles se predispõem a renascer em mundos de menor progresso moral, menor progresso intelectual, justamente para colaborar no avanço técnico, científico, moral desse planeta. Que nem Humboldt. Uma semana depois que ele desencarnou, Alexander von Humboldt, que no século XIX foi considerado o pai da geografia, das ciências naturais, foi considerado, depois de Napoleão Bonaparte, o espírito mais avançado de todo o planeta, isso pelos encarnados, né? Uma consideração dos encarnados. E aí, depois de uma semana do desencarne, Allan Kardec o evoca e conversa com ele. E ele diz que ele morava num planeta feliz. E vários candidatos se apresentaram para ajudar no progresso da Terra, da nossa Terra, naquela época, e ele foi o escolhido. Então, a reencarnação, a gente vê aqui, retomando, tem esse objetivo de nos fazer evoluir individualmente, mas também tem esse objetivo coletivo, social, ou seja, de nós cumprirmos a nossa parte na criação, na obra da criação, concorrendo com a obra geral, que, dessa forma, diz Allan Kardec, concorrendo com a obra geral, ele, o espírito, ele próprio se adianta. Então, o que estamos fazendo aqui nesse planeta? Nós estamos vivendo o nosso próprio umbigo, né? Cada um por si, eu só vejo minha casa, o meu lado, ou o mundo ainda precisa de muitas mudanças? Ainda existe muito trabalho a se fazer, muitas injustiças sociais a corrigir. Então, cada um pode colaborar dentro das suas capacidades, dos seus recursos, para conscientização ou mesmo para um trabalho prático de voluntariado. Então, vamos na questão seguinte, 133. Pergunta Allan Kardec. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Respondem os espíritos. Todos foram criados simples e ignorantes. Aí, até Jesus, né? Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Eles sofreram, né? Nas encarnações dos vários planetas. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas, pergunta Allan Kardec, então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles dizem, é que eles alcançam mais depressa o objetivo da perfeição, da felicidade. Aliás, as dificuldades da vida, dizem eles, frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. A gente sofre porque planta mal, e aí colhe o que não quer, né? Então, quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Menos tem que espiar, menos tem que pagar para a consciência.
Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então, esses defeitos da alma, essas nossas mazelas espirituais, nos transtornam, nos desequilibram, nos fazem adoecer. Adoece o nosso físico, o nosso emocional, adoece os nossos relacionamentos, só trazem infelicidade. Então, aqui na questão 133, né, os espíritos novamente reforçam que todos fomos criados simples, ignorantes, passamos por inúmeras encarnações. Quer dizer, o espírito evolui numa espiral crescente, vamos dizer, uma espiral, né? Que vai se abrindo e vai se ampliando e vai para o alto, uma espiral crescente de aquisição de valores e experiências. Aquilo que não foi aprendido é retomado a cada encarnação, até se consolidar como uma propriedade, uma verdadeira propriedade daquela alma. Então, as nossas primeiras encarnações, olha, aconteceram há incontáveis milhões de anos. Imagina quantas encarnações já tivemos, não só aqui no planeta Terra. Tem um autor espiritual que também foi médico, Ricardo de Bernardi, escreveu o livro Reencarnação e Evolução das Espécies. E ele também traz assim uma frase muito parecida com aquela de Leon Denis, o grande filósofo espírita Leon Denis. Ele fala, o Ricardo de Bernardi, o espírito dormiu nos átomos e passou o grande sono pelo reino mineral, sonhou nas organizações vegetais, agitou-se pelas espécies animais para despertar na espécie humana rumo à consciência superior em seres futuros. Despertar a consciência, tomar consciência de quem somos. Então, não há retrocesso evolutivo. Como diz aqui o livro dos Espíritos, Deus é justo. A nossa perfeição é inexorável, né? Mas o tempo que vai demorar vai depender do nosso esforço, dos nossos méritos. Não há, como dizem aqui os espíritos, seres privilegiados ou criados superiores. Deus não criou anjos e demônios, não. Criou todos simples e ignorantes. Nós é que nos tornamos pessoas melhores, dependendo do nosso empenho. E agora nós vamos para o segundo subcapítulo do Livro dos Espíritos. Aqui no capítulo 2, é o da alma. O título é Da Alma. Então, na questão 134. Que é a alma? Pergunta Kardec. Eles respondem, um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, a gente vê aqui que Allan Kardec faz uma distinção só de palavras, né? O espírito seria aqui, o espírito ser está lá no plano espiritual desencarnado. Aí ele reencarna, ele se torna alma. Mas espírito e alma é a mesma coisa, só que um está desencarnado, espírito desencarnado e alma encarnada. Questão só de palavras, né? Então, eles falam, aí Kardec pergunta, as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, nas primeiras células que surgiram há bilhões de anos aqui no planeta Terra, o fluido vital se integrou a essas primeiras células. O fluido vital é o que nos dá a vitalidade. E essa união da matéria, que é a célula, com o fluido vital,
produziu um campo vibratório que atraiu o princípio espiritual, que reencarnaria pelas inúmeras vezes ao longo da evolução das espécies. Então, o fluido vital é o elo entre o espírito e a matéria. E o princípio espiritual, que são os animais, né? É o espírito antes de se tornar espírito. O princípio espiritual seria essa centelha divina que está estagiando no mineral, no vegetal, no animal. E o princípio espiritual encerra em estado latente todas as infinitas possibilidades de um anjo, por exemplo, dos seres superiores, que continuarão a evoluir sempre. Então, quando nós dizemos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é a perfeição absoluta, por isso que nós temos os germes da perfeição, as sementes da perfeição relativa. Então, quando adquirimos a consciência, né, a consciência quem somos, surge o livre-arbítrio. Nesse momento, ingressamos no reino hominal. E o princípio inteligente passa, então, a ser denominado espírito. Questão 135. Existe no homem outra coisa que é a alma e o corpo? Sim, existe um laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial quer dizer intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. Então, esse laço, o perispírito, é que faz a ligação do espírito e do corpo físico, dá a possibilidade dessa comunicação entre ambos. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Uma via de mão dupla, né? E aí o Allan Kardec completa aqui que o homem é formado assim de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Então, esse corpo análogo é semelhante, é formado de células, animais, homens, e animado por esse princípio vital que atrai. O princípio vital dá origem ao fluido vital, que atrai esse espírito para se ligar a essa matéria, formando um organismo vivo. Então, primeiro é o corpo físico. Segundo é a alma, ou espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Então, como se fala, né? Somos seres espirituais, transitoriamente habitando um corpo físico. É uma veste, né? O corpo físico é uma habitação, uma casa, uma veste. Quando a gente morre, a gente solta essa veste, desencarna. Então, corpo, alma e perispírito, que é o princípio intermediário, uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, aqui é Allan Kardec que faz essa comparação. Então, a gente pega, por exemplo, uma, uma fruta, um abacate, por exemplo, né? Então, tem a casca, seria assim, um corpo físico, né? O perisperma, que é a polpa do abacate, seria o perispírito, que faz a ligação entre a semente do abacate e a casca, e o germe é a semente, que seria a essência espiritual. Então, o perispírito é esse corpo, né, que tem vários nomes, corpo espiritual, corpo astral, corpo fluídico, psicossoma, né? Cada autor traz uma denominação diferente, mas é um invólucro
como diz aqui, né, dizem os espíritos, fluídico, semimaterial, faz essa ligação entre espírito e matéria, nos acompanha após a nossa morte, até a morte do corpo físico. Nossa morte não, a gente não morre nunca, né? Após a morte do corpo físico. E serve de manifestação, de veículo, aliás, serve de veículo de manifestação, né, do espírito no plano espiritual. Então, por exemplo, quando eu desencarnar, o meu espírito vai e leva junto o meu perispírito. É por meio desse perispírito que eu me comunico com os outros espíritos do plano espiritual e também com os encarnados. E, como disse anteriormente, né, esse perispírito é constituído dos fluidos próprios do planeta onde ele reencarna. Ele é estruturado, esse perispírito é estruturado pelo nosso comando mental. Tem aquela frase tão famosa, mente sã em corpo são. Então, o perispírito é um MOB, é um modelo organizador biológico. Foi o cientista Hernani Guimarães que cunhou esse termo. Modelo organizador biológico. É como se o perispírito fosse a forma do bolo, né? A forma do corpo físico. O bolo é o corpo físico. Então, a nossa mente, os seus pensamentos bons ou ruins, sentimentos bons ou ruins, vai influenciar esse corpo, esse perispírito, que é um corpo semimaterial, é muito moldável, e ele é que vai vai refletir no corpo físico, trazendo saúde ou doença, bem-estar, mal-estar, né? E esse perispírito, ele tem formas, cores diferentes, densidades diferentes, que varia conforme o grau de evolução do espírito. E varia também ao longo do dia, das horas, dependendo do nosso estado de humor, e também da vontade dos espíritos, porque os espíritos conseguem se materializar ou se apresentar aos médios videntes, né? Porque uma materialização, mesmo quem não é médium vidente, vê o espírito. No caso de apresentar-se a médiuns videntes, ele vem com aquele corpo energético, só ele que vê, só o médium que vê. Então, no caso da materialização, ou de deixar-se visualizar por algum ser encarnado, é, é uma manipulação do perispírito. A gente vê, né, muitas vezes eles escolhem uma aparência que tiveram numa determinada encarnação, mais frequentemente na última encarnação, para que possam ser reconhecidos. Mas no caso de Emmanuel, mentor do Chico Xavier, ele teve muitas encarnações depois de Roma, mas ele sempre aparecia com a aparência do senador Públio Lentulus, o senador que viveu na época de Jesus. E conforme o espírito evolui, o perispírito também vai se desmaterializando, vai se quintessenciando, como falei, se torna um espírito de luz, o perispírito dele reflete, né, toda essa luminosidade. E como diz aqui, né, dizem os espíritos, na condição de encarnado, o perispírito é o condutor das sensações do meio ambiente, do corpo físico, para o nosso espírito, e também é o condutor do comando do nosso perispírito para o nosso corpo físico. É uma via de mão dupla, né? A mensagem vai e volta do corpo físico para o espírito e vice-versa, e o perispírito é esse caminho intermediário. Vamos para a questão seguinte, 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetímo-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa.
a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, quando o espírito reencarna, na fecundação, existe essa ligação da alma e do corpo físico. Antes disso, não, né? Antes da fecundação, é só um óvulo ou só um espermatozoide, é uma célula viva, mas ainda não tem um ser reencarnante lá. Só a partir da fecundação é que há essa ligação da alma com o corpo. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. Em alguns casos, assim, chama-se monstruosidade, mas monstruosidade é um termo científico, biológico, da biologia. Então, são seres que nascem totalmente deformados, não tem nem a aparência de um ser humano, é uma massa, né? Como diz assim, uma massa de carne. E lá, muitas vezes, não tem nenhum espírito, é um resgate da mãe, do pai. Então, eles imaginavam que estavam grávidos e depois não era nada disso, era só uma massa de carne sem nenhum espírito habitando lá. E isso acontece raramente, mas acontece. Então, o princípio vital, como, né, foi dito, é que nos dá vitalidade. O corpo morto não tem vitalidade, mas ele não tem mais o princípio vital. Então, sem o princípio vital, sem vitalidade, o corpo físico morre, a matéria se decompõe e vai formar novos organismos. Então, né, tá lá o corpo morto, vem os decompositores, os micro-organismos que dissolvem essa matéria, os minerais dos corpos voltam para o estoque da natureza, para a água, para o solo, são absorvidos pelas plantas, as plantas são comidas pelos animais herbívoros, os animais herbívoros são comidos pelos animais carnívoros, e assim sucede, é a cadeia alimentar. Então, o princípio vital volta à massa de onde saiu quando a morte do corpo físico. Questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Essa pergunta do Allan Kardec é fantástica. E eles dizem, não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. O espírito não dá para dividir, ele não anima dois corpos diferentes com fluido vital, dando vida, né? Porque o fluido vital é que dá vida, vitalidade. Então, é espírito, matéria e fluido vital para que haja vida. E aí os espíritos falam para a gente ver lá no livro dos médiuns, no capítulo que fala de bicorporeidade e transfiguração, para a gente entender bem o que é essa história de dois corpos diferentes, né, ao mesmo tempo, do mesmo espírito. Então, no caso da bicorporeidade, quer dizer, aqui tem um termo que fala assim, bicorporeidade, dois corpos, é um termo que, né, não tem, é só um termo. Na lógica não é que existe assim um espírito se divide em dois, vai ficar um corpo aqui, outro, mesmo meu corpo lá, em outro lugar na esquina. Então, o que acontece? O encarnado, ele se desliga parcialmente do seu corpo físico. Então, por exemplo, ele está adormecido. E aí o espírito vai para onde ele quiser. O Eurípides Barçanufo, ele, né, foi um educador, um político, um jornalista, um grande espírita no começo do século passado. Ele tinha vários dons mediúnicos e um dos mais extraordinários era o desdobramento e a bicorporeidade. Desdobramento, né? O espírito sai do corpo, sai, mas tem o laço fluídico, que é a união, né,
do espírito e da matéria enquanto se está encarnado? Então, tem um evento que aconteceu em que Eurípides Barçanufo estava dando aula e ele se desdobrou. Então, né, ele assim, ficou um pouco parado, né, deitou assim, ficou, né, meio que adormecido, e ele se desdobrou, porque distante dali, uma mulher estava passando por um parto muito difícil. E, bom, ele se desdobrou e voltou, né? E, passado um tempo, pouco tempo depois, um homem entrou na sala e ele estava desesperado, ele estava pedindo ajuda para o Eurípides Barçanufo para acudir à esposa dele, porque ela estava tendo um parto difícil. Ele veio de longe, lá da fazenda. E Eurípides falou que ele já tinha ajudado a esposa dele e que a mãe e a criança passavam bem. Mas ele não se convenceu, porque ele veio, né, a cavalo da fazenda onde ele estava até o colégio Allan Kardec, que foi fundado por Eurípides Barçanufo, onde ele estava dando aula, uma estrada só, e ele não cruzou com Eurípides Barçanufo. Então, ele né, achou que ele se convenceu, porque ele não viu no caminho o Eurípides, né, indo no caminho da fazenda ao colégio, ele não viu o Eurípides, né, indo na direção oposta. Então, o homem insistiu para que Eurípides o acompanhasse, para que ajudasse a esposa dele. Eurípides foi, né? Aí, chegando na casa da parturiente, né, da esposa desse homem, o que ela disse para Eurípides Barçanufo? O senhor não precisava ver de novo o seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Quer dizer, ele se corporificou tanto, ele se materializou de uma forma tão perfeita, densa, que todos achavam que ele era encarnado ali, mas foi uma bicorporeidade, né? Só o perispírito dele que foi o espírito e o perispírito, o corpo físico ficou lá, né? Ficou lá na escola, mas o laço fluídico os unia, né? Continuou ligando o espírito e o perispírito de Barçanufo, que estava na fazenda, e o corpo físico dele, que estava no colégio. E transfiguração, né? Aqui Allan Kardec fala também para a gente ver lá sobre transfiguração. A mais famosa é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Tem esse relato no Novo Testamento. Jesus aparece numa forma radiante no alto da montanha, do Monte Tabor, e do lado dele estava Moisés e Elias, os profetas do Velho Testamento. Aqui, as revelações de João em Apocalipse foram vistas em desdobramento, é o que dizem, né? Porque ele via e não entendia. Então, era tudo muito simbólico, ou tinha coisas assim que só foram descobertas, por exemplo, aviões, naves, séculos depois. E ele narrou tudo isso pelo que ele via. Então, é o que dizem, que ele teria se desdobrado e visto as cenas do futuro e transcrito para nós como uma profecia, um alerta para que nós cuidássemos do nosso espírito, né? Que esse mundo, esses sinais dos tempos viriam. E, bom, então Moisés e Elias aparecem também, são profetas do Velho Testamento, eles viveram há séculos, né? E eles estavam lá ao lado de Jesus. Vamos para a questão 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Aí eles falam, né? De nada, de nada. É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vós, por vos entenderdes mutuamente. Então, lá no próprio livro dos Espíritos, né? Os Espíritos dizem que há dois elementos gerais no universo: o elemento material,
que dá origem, que é a matéria, né? E o elemento espiritual, que é o espírito. E acima de tudo está Deus. Deus, espírito, matéria. O princípio material vai originar toda a matéria do universo. Aliada ao fluido vital, vai dar origem aos seres vivos. E a alma é uma elaboração do princípio inteligente. Questão 139. Certos espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição, né? Contradição entre alma e centelha anímica? Pergunta Kardec. Eles dizem, não há contradição. Depende da significação das palavras. Por que não tens uma palavra para cada coisa? Então, tem sinônimos, né? São várias palavras para a mesma coisa. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nesta significação, explica Allan Kardec, é exato dizer, em sentido figurado, ele até põe em negrito, em sentido figurado, que alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Então, o princípio vital aqui é uma fonte que está no universo. Cada vez que reencarnamos, nós absorvemos uma porção desse fluido vital que emana do princípio vital, e quando a gente desencarna, esse fluido vital retorna a essa massa universal. Essa ideia não exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma, um ser distinto, que conserva a individualidade. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Olha, aqui ele novamente frisa, foi no inicinho, na questão 134, que é a alma, é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, conforme o contexto, né? E segundo as ideias terrestres, de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Então, cada um tem um nível de conhecimento, né? Cada um entende de um grau maior ou menor. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. A gente vê em vários relatos mediúnicos, espíritos de mais evolução dizendo assim, até no livro dos espíritos, ao longo do livro dos espíritos, não existe uma palavra para definir ou explicar ou conceituar essa ideia. Então, é algo que se aproxima, porque a nossa linguagem ainda é muito pobre. Isso porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Muito interessante isso. Então, alma é a centelha anímica, é uma questão de palavras. Anímica vem de ânima. Ânima é uma palavra latina que significa sopro, ar, brisa, que deu origem, ânima deu origem à palavra alma. E Allan Kardec, então, frisa, né? Alma, Allan Kardec e os espíritos. É o espírito encarnado. Questão 140. Que pensar da teoria da alma... essa também é muito interessante. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. A nossa alma seria assim, cada pedacinho da nossa alma está dividida, uma para o coração, uma para o pulmão, uma para o estômago, né?
Aí eles dizem, isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável. Então, um órgão tem mais fluido vital se ele está mais saudável, outro tem menos fluido vital, os órgãos de choque, por exemplo, que adoecem com mais facilidade, né? Porém, se entende a alma como um espírito encarnado, é errado, né? Então, a alma como espírito encarnado não fica assim um pedacinho no meu coração, um pedacinho na minha mão. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, né, não é tudo que a gente lê que veio dos espíritos puros. Espíritos que estão num estágio um pouquinho mais evoluído que nós, não sabem tudo ainda. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. Então, é o fluido vital que se reparte entre os órgãos. E mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma, quando sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Então, Allan Kardec pergunta se haveria uma alma subdividida em cada músculo, em cada órgão do corpo, né? Os pedacinhos da alma comandando cada parte do corpo. Não, a alma não se divide. A alma comanda a mente e a mente comanda o corpo. O fluido vital que nos dá a vitalidade é que age em cada órgão. Um órgão está doente, outro não. Mas quem comanda o todo do corpo físico é a alma. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? E aí eles dizem a alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia, manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, porque irradia, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Então, voltando para o abacate, né? Tá lá a semente do abacate, que simbolicamente seria o espírito, aí o perisperma, que é a polpa do abacate, é o perispírito, e a casca é o corpo físico. Mas só que o nosso espírito não está aprisionado nesses envoltórios, que é o corpo físico e o corpo energético, que é o perispírito, assim como a semente da abacate está aprisionada, não. Ele está no centro, mas ele irradia, né? Ele se espraia como a luz através de um globo de vidro. Questão 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. E ainda tomar o efeito pela causa. Então, a alma não é dividida. Ela é única, una, íntegra, tem a sua individualidade. Então, não é certo falar que a alma vai se completando conforme a criança cresce. A criança vai desenvolvendo o seu corpo físico,
vai fortalecendo, vai adquirindo conhecimentos, habilidades, virtudes, ela vai ampliando a sua consciência, né, a percepção de si mesmo, da vida, do mundo, mas a alma não, né, não é assim, porque na criança ela seria assim incompleta, de forma alguma. Questão 143. Por que os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Aí, novamente, né, todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações, que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aqui mesmo, né, entre encarnados, tem os pseudo-sábios. Querem mostrar um conhecimento que não tem, fazem desfiles de palavras e querem impor a sua verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de fake news, né? De pseudo-sábios, de pseudocientistas. E aqui os espíritos continuam. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente, precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então, é o caso, por exemplo, de alma, de centelha anímica, diferentes palavras que a gente usa. E às vezes nem tem uma palavra própria, a gente faz uma comparação para chegar numa ideia aproximada. Então, por exemplo, alma. Alma, né, tem gente que fala que é centelha anímica, tem gente que fala que é centelha divina, outros falam que é espírito, outros falam que é psique, né, conforme o entendimento de cada um, mas seria tudo a mesma coisa. Questão 144. O que se deve entender por alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica, olha aí novamente, né? A palavra alma é tão elástica, cada um entende de um jeito, né? Que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Então, os espíritos dizem que quando algumas pessoas falam assim, a alma da terra, né? Então, a alma tem essa interpretação muito elástica, alma do mundo, alma da terra, seriam uma alegoria, uma metáfora, são espíritos enviados por Deus, são os propósitos de Deus que cuidam do mundo, da terra. Questão 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna, prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que o estudo comparativo vos faz compreender. Então, houve grandes homens precursores da doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no capítulo 4, intitulado Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita e do espiritismo, né? Então, eles prepararam os caminhos. O conhecimento é trazido do plano espiritual superior aos poucos, à medida que estamos prontos para assimilá-los. Então, esses precursores primeiro trouxeram essas ideias para que outros missionários trouxeram, então, um conjunto, uma doutrina, né, mais maior, mais esclarecida.
Questão 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Quer dizer, ela está no pé, na mão, na cabeça, no coração? Não. Mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma no centro vital? E aí eles respondem: quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Então, a gente pode ver aqui, pensar nos chakras, que são os centros energéticos que estão no perispírito, que captam a energia do ambiente e distribuem essa energia pelos nadis, os canais, né, nutrindo os vários órgãos do corpo físico. São 7 principais os chakras. Então, o coronário está ligado à glândula pineal, ligado às funções do cérebro, é o lótus de 1000 pétalas, fica no alto da cabeça. E Allan Kardec fala que a alma está particularmente na cabeça dos grandes gênios. É uma figuração, né? Em todos aqueles que pensam muito, porque o centro de interesse deles é o desenvolvimento intelectual. Aí temos o frontal, né? Fica aqui na fronte, ligado à intuição, à criatividade, o laríngeo na garganta, que controla o metabolismo geral do organismo, a fala, o cardíaco, que fica no timo, responsável pelo equilíbrio das emoções, dos sentimentos, fica sobre o coração. Allan Kardec fala que a alma está mais particularmente no coração daqueles que sentem muito, sentem, né, que amam, e dirigem suas ações a toda a humanidade. Quer dizer, o interesse deles é voltado ao progresso moral, à aquisição de virtudes, à prática do bem. Pois em o esplênico ou solar, que fica sobre o baço, regula a entrada energética, ligado à digestão, às emoções, ao metabolismo. O umbilical, que fica sobre o umbigo, também ligado ao campo das emoções, dos sentimentos primários, né? Por exemplo, a raiva. E o básico, que fica na base da coluna vertebral, o chakra da terra, que tem a função de trazer vitalidade ao corpo físico, ligado à sobrevivência. É a Kundalini. Então, a Kundalini é a serpente, né, que sobe ao longo do corpo, vitalizando os outros chakras. E aqui também Allan Kardec fala que tem aqueles que acham que a alma estaria no centro da vitalidade, ligado ao fluido vital, seria relacionado a essa Kundalini, né? Hoje nós falamos de duas partes do capítulo 2, sobre a encarnação e sobre alma. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma frase que eu encontrei na internet, uma pessoa chamada Diego Vinícius. Foi muito linda a frase que ele deixou lá, que a gente seja alma antes de ser corpo. Então, é priorizar os bens do espírito, como Jesus nos disse, as verdadeiras propriedades, que o ladrão não rouba, que a traça não come, que a ferrugem não corrói. E mesmo que a nossa encarnação atual esteja difícil, é uma oportunidade valiosíssima de evolução espiritual. Emmanuel escreveu: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Então, amemos essa nossa existência, mesmo que ela esteja repleta de lutas e amarguras temporárias, porque é uma bênção de Deus, um perdão de Deus. Então, eu gostaria agora
Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu gostaria de solicitar a todos fazermos uma vibração ao nosso planeta, a todos os países, em especial aqueles que estão mais sofrendo, as turbulências sociais, as crises sanitárias, políticas, econômicas. Senhor, queremos vibrar muito amor, paz, serenidade a todas as pessoas que estejam passando por dificuldades, a todos os lares, a todos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, que sejam muito acolhidos com amor e carinho pelos espíritos amigos, benfeitores, e aqueles que ficamos, dai-nos coragem, bastante confiança em Deus e esperança do reencontro. Senhor, nós queremos vibrar nesses dias frios por todos aqueles que estão desamparados, os moradores de rua, que eles possam ser socorridos. Queremos também, Senhor, pedir o vosso amparo para todos os asilos, todas as creches, orfanatos, a todos os hospitais. Senhor, ilumina o nosso planeta, abençoa-nos hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos, pela presença de todos aqui. Muito obrigada. Fiquem na paz do Cristo. Uma boa noite.